Paixão, meu amado, hoje nós vamos estudar um período chamado intertestamentário. E ele é chamado assim porque é um período de tempo de 400 anos, mais ou menos, que se coloca entre o último livro do Velho Testamento e os primeiros livros do Novo Testamento. Este período é extremamente importante, como nós vamos discutir com o amado, porque ele prepara o caminho daquilo que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Ele prepara o caminho para as notícias, para as mensagens de Jesus e também para aquilo que se segue, para o cristianismo. Então, para Jesus e para o cristianismo, ele tem extrema importância. Vamos lá? Pega o seu caderno, pega a Bíblia, porque existem algumas passagens bíblicas aqui que nós vamos usar para comprovar o que estamos dizendo. Pega lá o seu lápis, sua caneta, enfim, se prepara para este nosso estudo de hoje. O período intertestamentário, ele pode ser discutido, ele pode ser entendido por algumas visões ou sonhos que ocorreram em Daniel. Daniel explica que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ele depois explicou. Este sonho o amado pode encontrar em Daniel 2:31. E é interessante porque depois de um tempinho, o próprio Daniel também teve um sonho com alguns animais. Ele está descrito lá em Daniel 7:1. Então, quando nós correlacionamos o sonho de Nabucodonosor com o sonho de Daniel, nós vamos encontrar coisas que são muito importantes. Se o amado ler com calma, lá em Daniel 2:31 e 7:1, você vai encontrar que no sonho de Nabucodonosor, ele vai fazer um sonho, ele vai ter um sonho com uma imagem, com uma estátua. Daniel explica isso, falando dos reinos que virão. E é interessante que depois ele mesmo tem um sonho com 4 animais e ele descreve estes animais. E é interessante que existe correlação. Então, aqui, a cabeça da estátua de ouro vai significar a Babilônia, que tem um domínio sobre a região e tem um domínio sobre o povo de Deus entre 605 a 539 a.C. É o mesmo significado do leão com as asas, porque este era o símbolo do povo da Babilônia, né? Depois nós vamos ver que essa estátua é feita de prata. E aqui existe uma interpretação de que a Babilônia vai ser sucedida por um reino que não é de ouro, que é de prata, e que se trata da Pérsia. Então, ela vai dominar de 539 a 534. O sonho correlato em Daniel fala de um urso com vértebras, com costelas na sua boca. Este é o símbolo da Pérsia, do reino da Pérsia. Depois, existe uma outra parte que é de metal. E aí Daniel explica que é um outro reino que sucederá a Pérsia, e este vai ser a Grécia, 334 a 168 a.C. No sonho correlato de Daniel, é um leopardo que possui asas, que possui cabeças que correspondem às 4 subdivisões de Alexandre o Grande. E, finalmente, uma outra parte, que é de ferro, que vai corresponder, portanto, ao Império Romano, de 168 a 476. 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E ele sonha, então, com um animal terrível
com 10 chifres, enfim, algumas questões que vão acontecer aqui. No sonho de Nabucodonosor ainda existe uma outra parte feita de ferro mais barro, que é uma outra situação que seria o nosso estado contemporâneo. Então, este sonho agora, ou estes sonhos agora, eles podem significar coisas importantes para nós, sim, porque tudo isso aconteceu no período intertestamentário. Vamos ver como é que é? O primeiro reino é o reino da Babilônia. E o reino da Babilônia, ele se estende de 506 a 539 a.C. Nós vamos ter aqui no mapa a extensão do reino da Babilônia. Eu coloquei aqui a cidade da Babilônia, que era a capital do reino da Babilônia, e aqui eu coloquei a posição de Jerusalém, onde é que Jerusalém era colocada. Se o amado for ler os livros proféticos, principalmente Daniel, o amado vai ver os nomes de reis do período babilônico, Nabucodonosor e Belsassar. Então estes eram reis deste período, eram reis babilônicos. Qual a importância do reino da Babilônia para nós? O importante é o seguinte: com o cativeiro, o povo foi retirado do seu lugar, do seu espaço, principalmente Jerusalém, e ele foi disperso pelo mundo conhecido. Significa dizer que nós vamos encontrar agora judeus, filhos de Deus, hebreus, pelo mundo conhecido todo. Antes eles estavam restritos num local. Agora nós temos uma expansão, nós temos uma dispersão deles pelo mundo. O período seguinte é o período dos persas, 539 a 331. Então os persas dominam o reino babilônico e eles estendem o seu reino ainda mais. Quando isso acontece, por óbvio, aqueles que estavam no reino Babilônia se estendem ainda mais, se espalham ainda mais. Então existe mais dispersão ainda. Eu coloquei aqui algumas cidades que nos servem de reconhecimento. Então Jerusalém está aqui, a Babilônia está aqui. Olha, nós já encontramos Nínive aqui, Ecbátana aqui. Então, entre os assírios, quando o povo saiu disperso, ele foi para Ecbátana e foi para Nínive. Então, este aqui, olha a extensão do Império Persa. Então, ele foi muito mais extenso do que o babilônico. Aqui, o amado, ao ler a palavra de Deus, ao ler alguns escritos do Velho Testamento, vocês vão reconhecer Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, Assuero, Artaxerxes. Então vocês vão encontrar alguns personagens que são conhecidos lá por nós no Velho Testamento. Qual a importância deste período? Neste período, como o povo estava disperso e ele não podia mais cultuar em Jerusalém, houve uma permissão das autoridades, desses reis, houve uma permissão para que eles criassem uma estrutura chamada sinagoga. Então, onde existissem pelo menos 10 judeus, era possível construir uma sinagoga, um local de reunião, de estudo da palavra, de ensino da lei. Então, veja, nós já estamos espalhando não só as pessoas, mas nós estamos espalhando também o estudo da lei, o estudo da palavra. Numa outra situação, nós já temos o domínio, os persas agora são dominados. Então a Babilônia foi dominada pelos persas, os persas foram dominados pela Grécia, por Alexandre, chamado o Grande, que dominou essa parte toda, esse domínio grego. Ele foi de 331 até 168 a.C. Este período
também foi conhecido como helenismo. Por quê? Porque a Grécia ela era conhecida então como a parte, um mundo, né, uma cultura muito ativa. Eles davam muita importância para a cultura, para os estudos, para a filosofia, para a escrita. Então, este período ficou conhecido como helenista exatamente porque ele se refere à Grécia, que era conhecida assim. Então, mesmo depois de Alexandre o Grande ter morrido, né, eles ainda dominaram todo o mundo. Então, olha aqui, meu amado, como a extensão de terra ficou muito maior. Então, veja que eles chegaram até quase a Índia, né? Então, aqui ó, a Pérsia já foi ultrapassada, eles foram além, né? A Mesopotâmia, aqui na Babilônia, já tinha sido ultrapassada. E aqui a Grécia, na verdade, ela nasceu aqui, ó. Essa é a Grécia, a Macedônia, as igrejas da Macedônia, que depois nós vamos ter menção delas na Bíblia. Então, este é o ponto inicial. Alexandre conquista tudo isso daqui. E qual a importância disso? Ele leva para todo mundo conhecido, para as comunidades todas, duas coisas: a língua e a cultura grega. Cada povo que havia sido dominado, ele falava a sua própria língua. Então, se eu andasse um pouquinho, eu ia ter uma outra língua, uma outra língua, uma outra língua. Qual é a importância do domínio grego, do helenismo? A importância foi que todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo tinha a mesma cultura, os mesmos ensinamentos. E aqui acontece algo fantástico. Alexandre, antes de morrer, ele vai lá em Alexandria, ele cria uma cidade, aqui é a posição dela, né, no delta do Nilo, aqui é o Egito, esse rio é o Nilo. Então, no delta do Nilo, numa cidade litorânea, foi criada uma cidade chamada Alexandria, em homenagem a Alexandre. Neste lugar, Alexandre o Grande, ele reúne 70 sábios, 70 pessoas do mais alto conhecimento que existia na época, e ele fala o seguinte: eu quero que você traduza a Bíblia para o grego. O que eu tenho aqui, gente? Olha que coisa importante, meu amado. Aquilo que era só do judeu, que ficava lá num local muito específico, começou a se expandir para o mundo inteiro. Então, todas as pessoas que não falavam hebraico, mas que falavam grego, porque era obrigação, era a língua que se falava em todo esse território, tinham acesso agora ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento havia sido traduzido para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, porque foram 70 anciãos, 70 sábios que as traduziram. Então, a partir deste momento, a Bíblia começa a ser entendida, não mais em hebraico, era aramaico, ela começa a ser entendida em grego. Tanto isto é verdade que o Novo Testamento começa a ser escrito em grego. E ele chega para todo mundo em grego. Muito bem. Quando Alexandre morre, o que vai acontecer? O reino dele, de acordo com o sonho de Daniel, ele é dividido em 4. Lembram lá o leopardo? 4 cabeças, 4 asas. Ele é dividido em 4. Estes 4, então olha que coisa interessante aqui. Então a Grécia, a Macedônia, todo mundo dominado por Alexandre. Então aqui nós tínhamos Roma, daqui a pouquinho Roma vai ter importância, fica calmo, que é o próximo reino. Mas veja lá, Cassandro era um general de Alexandre. Para Cassandro, esta parte aqui lhe ficou
em domínio. Ele administrava, ele governava esta parte aqui, que é a parte que fica relativa à Grécia. Lisímaco ficou com esta parte laranjinha aqui, ó, essa parte aqui. Seleuco ficou com toda esta parte amarela. Ah, mas Seleuco teve vantagem, ele ficou com mais território. Pois é, era mais território, mas era menos povoado. Então a população estava muito mais dispersa. Portanto, ele ficou com um território maior, mas todos eles ficaram com semelhanças entre os seus reinos. E Ptolomeu ficou com essa parte aqui em azulzinho. Eu fiz questão de notar para vocês, aqui ó, o Egito é essa parte aqui, esse é o Egito. O Egito ficou com Ptolomeu. Israel, parte de Israel ficou para Seleuco, parte de Israel ficou para Ptolomeu. Então o povo de Deus ficou, a parte que ficou de território, uma parte era de Seleuco, uma parte era de Ptolomeu. Óbvio que esta região aqui, porque ela estava subdividida desse jeito, começou a dar problema. Então Seleuco e Ptolomeu e os seus descendentes começaram a brigar por esta parte. E é daí que surgem as confusões que nos interessam, porque o restante do mundo não interessa agora para a gente. O que interessa é esta parte aqui, onde Seleuco e Ptolomeu, né, os ptolomaicos, descendentes de Ptolomeu, e os seleucitas, os descendentes de Seleuco, começaram a brigar pela região. Muito bem. O que acontece depois? Eu vou fazer, a gente já volta na briga entre seleucitas e ptolomaicos. Eu só quero fechar a nossa ideia aqui das visões com o Império Romano. O Império Romano, ele começa então em 168 a.C., quando ele já está expandido, e ele vai até 476, quando ele cai. Quando desaparece também. É um dos reinos que ficou um dos maior tempo. Então, se o amado observar aqui, né, nós tínhamos, na imagem anterior, entre os gregos, nós tínhamos aqui o Egito, a Palestina, né, Jerusalém está por aqui, olha lá, né, isso aqui era tudo dominado até mais ou menos isso aqui. Esse era o reino dos gregos. O que acontece? Os romanos, eles não só começam a dominar tudo, aqui tem mais coisa aqui para baixo, né? É que a imagem foi cortada porque o que nos interessa é essa daqui. Além dele dominar tudo que já estava sendo dominado pelos gregos, ele vai além. Olha lá, ele junta essa área com a Itália toda. Veja que ele vem aqui, ó, a África até aqui. Aqui nós temos atualmente a Espanha, Portugal, essa aqui toda a Europa, tá? Toda ela foi dominada. Aqui, ó, a Gália, França, Bélgica, a Alemanha, tá todo dominado, né? A Germânia, aqui a Alemanha, Bélgica, a Gália, aqui a parte da França, e ela chega até a Britânia. Aqui nós temos a Inglaterra, né? Nós temos um outro reino hoje. Então, tudo isso daqui foi domínio do Império Romano. O que é importante aqui? Amado, as construções e as estruturas foram feitas pelos romanos. Por que Paulo conseguia viajar e viajar tranquilo? Porque os romanos fizeram estradas. Os romanos fizeram aquedutos, os romanos fizeram construções. Eles eram extremos arquitetos bem-sucedidos. As construções que eles fizeram naquela época existem até hoje. Elas estão de pé até hoje. Né? Para você ter uma ideia de como eles eram bons. Então, todas as viagens no tempo de Paulo, depois, foram possíveis exatamente porque eles fizeram estruturas que dava para viajar. Por que Paulo viajava de navio? Por que Paulo viajava a pé? Por que Paulo podia viajar e os outros discípulos também podiam viajar? Eles podiam, os apóstolos podiam viajar, a mensagem de Cristo chegou a
toda a parte conhecida, exatamente porque tinham portos, tinham estradas, tinham estruturas que dessem esta possibilidade. Então, esta é a importância do Império Romano. Vamos voltar lá? O que acontece agora é que, num determinado momento, os ptolomaicos e os seleucitas estão brigando pelo poder no território que antes eram dos judeus, dos hebreus. E aí, o que acontece? Antíoco IV domina, ele vence a guerra, ele era um seleucita, ele vence a guerra e domina o território que deveria ser dos ptolomaicos, ele domina. Isso aconteceu em 175 a.C., então um pouquinho antes do Império Romano dominar a região, porque ele dominou em 168. Ora, quando Antíoco entra, quando ele domina a região, ele dá algumas ordens. Primeiro, ele diz que Deus não deveria mais ser chamado de Deus, ele deveria ser chamado de Zeus. Segundo, ele autoriza, mais do que autoriza, ele exige que no altar de Deus sejam sacrificados porcos. Se o amado lembra, porco é um animal impuro e, portanto, não era possível admitir este tipo de coisa. Isso só podia dar revolta. E isso aconteceu realmente com Matatias. A família de Matatias morava numa região chamada Modim, a uns 30 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Ele fica extremamente revoltado, ele reage a esta situação, né, e ele assassina não só os sacerdotes que estavam querendo fazer isso, como também os oficiais que estavam dando proteção para os sacerdotes para fazer esse sacrifício. Ele faz uma reação violenta, uma reação que resulta na morte destas pessoas. Ele derruba os altares que haviam sido maculados, que haviam sido usados, manchados, e ele institui uma revolta chamada de guerrilha. Então, ele vai para o deserto e ele vai fazendo incursões, tentando dominar a região. Numa dessas batalhas, Matatias morre e o seu filho, Judas, que era conhecido como Judas Macabeu, o sucede. Macabeu quer dizer martelo. Então, o amado faz ideia da briga que os gregos estavam sofrendo ali. Eram os gregos ainda. Judas Macabeu, portanto, ele sucede e em 164 ele consegue purificar o templo. Ele domina a região, ele vence o exército seleucita e ele domina a região. E ele entra no templo e ele consegue purificar o templo. Este dia é comemorado até hoje pelos judeus, é a chamada festa de Hanukkah, é a festa da dedicação do templo. O amado vai ver uma menção a esta festa já em João 10, 22, já quando Jesus já tinha começado o seu ministério, e é mencionada esta festa da dedicação, a festa de Hanukkah, que foi exatamente a purificação do. Esse esquema da genealogia de Matatias nos auxilia a entender o que aconteceu depois. Isso é super importante, porque muitas coisas importantes vão acontecer agora aqui. Muito bem, Matatias se insurge em relação à corrupção religiosa que estava acontecendo? Sim. Judas lhe sucede e consegue retomar o templo e purificar o templo. Muito bem. Uma coisa importante agora é entender a relação do templo e do sumo sacerdócio. Como os gregos dominavam a região,
os seleucitas gregos dominavam a região através de Antíoco IV, Antíoco foi convencido a vender o sumo sacerdócio. Como assim? Duas famílias brigavam pelo sumo sacerdócio. A família de Onias, que era uma família de sumos sacerdotes, e a família de Tobias, que não tinha essa descendência, eles não eram de sumos sacerdócios. O que acontece? Jason chega para Antíoco e oferece dinheiro, ele compra o sumo sacerdócio. E Antíoco, como não entendia dessas questões, da importância dessas questões, ele vende para Jason o sumo sacerdócio. Mas nenhum problema existe, porque Jason era, em verdade, descendente da linhagem de sumo sacerdócio. Óbvio que o problema da corrupção de ter que comprar é um problema. Acontece que 2 ou 3 anos depois, Menelau, da família do Tobias, que não tinha a linhagem de sumo sacerdócio, faz a mesma coisa. Ele paga mais para Antíoco IV. E aí o que Antíoco IV faz? Ele afasta Jason e ele coloca Menelau no seu lugar. Pois muito bem, o que acontece aqui? Quando Jonatas assume, depois que Judas consegue essa recuperação, quando Jonatas assume, ele é nomeado sumo sacerdote. Mas Helene, a briga toda não aconteceu porque alguém que não era da linhagem de sumo sacerdócio, que estava corrompendo o altar, assumiu? Sim, a briga original era essa. E olha que coisa interessante. Jonatas, filho de quem começou toda essa guerra para pôr as coisas no lugar, assume o sumo sacerdócio. Então, significa dizer que Jonatas consegue reunir em si 2 poderes: o poder bélico, o poder político e o poder religioso, porque ele agora era não só o governador, como também era o sumo sacerdote, certo? Quando Jonatas morre, assume em seu lugar Simão, o terceiro, último filho de Matatias. Nessa situação, eles deixam de ser chamados de dinastia dos Macabeus e um outro nome surge, a dinastia dos Asmoneus. Por que dos Asmoneus? Porque todos eles eram de uma região de Esmon, ou Asmonas, e, portanto, o nome agora mais conhecido era de Asmoneus, e não de Macabeu, que era típico de Judas. Então eles ficam conhecidos agora como a dinastia dos Asmoneus. Muito bem, Simão, então, ele vai dominar toda a região até 134. Quando Simão morre, o seu filho João Hircano, então ele foi chamado de João Hircano para não confundir com o João, filho de Matatias, que não assumiu nada, né? João Hircano assume o poder e ele reina por quase 30 anos. Ele expande o território, é ele que destrói o templo samaritano, é ele que faz essa destruição, e é quase que nesta época, né, entre Jonatas, Simão e João Hircano, que surgem os fariseus, os saduceus, os zelotes, entende-se aqui, e os essênios. Então, a divisão política agora estava estabelecida. Quando João Hircano governava, nós já tínhamos fariseus, nós já tínhamos saduceus, nós já tínhamos os chamados zelotes. Então, já havia essa divisão política. Quando João Hircano morre, Aristóbulo I assume o seu lugar. E Aristóbulo I era uma pessoa extremamente violenta. Ele manda matar as pessoas do seu círculo mais próximo, com medo de perder o poder. Ele manda prender pessoas. Enfim, ele é um déspota.
E ele dura no poder apenas um ano. Dizem alguns que ele foi assassinado exatamente por esse seu caráter violento. Quem assume no seu lugar é Alexandre Janeu. Alexandre Janeu, seu irmão, portanto, ele acaba se casando com Salomé Alexandra. Ele se casa com Salomé Alexandra. Mas ele fica no poder de 103 a.C. até 76 a.C. Ele tem como filhos Hircano e Aristóbulo II. Quando ele morre, quando Alexandre Janeu morre, ele deixa no seu lugar Salomé Alexandra. Salomé Alexandra, ela domina ali e ela dá para o seu filho Hircano o sumo sacerdócio. E Aristóbulo II era o seu chefe do exército. Então, ela divide aquilo que estava nas mãos de Jonatas e que foi seguindo pela linhagem, acaba modificando aqui. Salomé Alexandra divide isso. Ela dá a Hircano o sumo sacerdócio, e Hircano já era fariseu, ele já se posicionava como fariseu, e ela dá o poder do exército para Aristóbulo II. O que acontece é que, quando Salomé Alexandra morre em 67, descobre-se que Aristóbulo estava prestes a dar um golpe no seu irmão. Mas isso realmente não acontece, porque Hircano estava esperto, ele estava atento a isso, e eles começam agora a uma briga, a uma disputa de exército. Essa disputa de exército, na verdade, ela é contida, a questão fica extremamente exaltada, ela não é uma briga só familiar, ela tinha algumas consequências no território, e aí o que acontece é que Pompeu, general, agora, veja, nós já estamos falando de Roma. Roma já dominou tudo e ele já está dominando também esta área. Então, o general Pompeu vem à região e ele termina com esta briga toda, deixando Hircano como sumo sacerdote e levando Aristóbulo, que era mais bélico, era mais violento, ele tinha um exército, ele vai ser levado para Roma como prisioneiro. Só para nós termos uma ideia de como foi importante esta época, nós vamos observar aqui, meus queridos, neste mapa, as coresinhas. Esta cor aqui, esta região aqui, era a região dominada pelos macabeus. Assim que deu a revolta dos macabeus, eles conquistaram esta região aqui. Na época de Jonatas, Jonatas começa a dominar a Pérea também, e ele sobe um pouquinho mais aqui também. Na época de Simão, nós temos mais uma região aqui e mais uma região litorânea. Na época de Hircano, ocorre uma expansão maior. Então, nós já estamos vendo aqui a Samaria dominada. E Aristóbulo já tem uma outra região. Olha, ele chega até a Galileia. Quando Alexandre Janeu assume, nós já vamos ter mais esta região, mais toda esta região dominada, aqui também para baixo, nos Moabitas, e aqui no Negev. Eu quero chamar a atenção da Idumeia, que foi conquistada por Simão. Essa região aqui da Idumeia é super importante, porque é desta região, é aqui que nasce Herodes. Porque quando Pompeu baixa toda aquela discussão, aquela revolta entre os irmãos, vai ser nomeado um outro personagem que nós conhecemos como Herodes. Pois muito bem, o que está acontecendo agora?
Herodes, ele é nomeado como rei de toda a Judéia. Toda aquela região que havia sido conquistada pelos macabeus e pelos asmoneus foi dominada por Pompeu e entregue a um rei que servia ao imperador romano. Tudo isso era romano. Então o imperador romano nomeia Herodes como rei daquela região. E isso acontece mais ou menos na época de 40 antes de Cristo. Herodes, ele é uma figura super importante, ele é citado na Bíblia várias vezes, e é Herodes que manda matar, assim que ele fica sabendo do nascimento de Jesus, da possibilidade do nascimento de Jesus, Herodes manda matar todos os recém-nascidos e todos os nascidos com determinada idade. É ele que faz esta ordem absurda de mandar matar os recém-nascidos. É também este Herodes que constrói Massada, um ponto super importante no deserto. É ele que manda construir Cesareia, e é ele que manda refazer o templo. Nós já vamos falar do templo. Tá? Quando Jesus faz o seu ministério, ele conhece este templo, o templo que Herodes reconstruiu. Muito bem, Herodes morre mais ou menos 4 antes de Cristo. Lembre-se que você vai ver, mas Eleni, veja, 4 antes de Cristo, mas Jesus já era nascido, etc. Todas essas datas que eu estou falando a vocês são datas aproximadas. Dependendo do lugar onde você vai estudar, você vai ver que existe alguma alteração, alguma modificação de data. Eu estou pegando as datas que são mais citadas, que a maioria das pessoas cita, dos estudiosos cita. Muito bem, quando Herodes morre, ele deixa o território para 3 dos seus filhos. Ele tinha mais filhos, mas 3 dos seus filhos recebem território. O primeiro território pertencia a Arquelau, ficou para Arquelau. É esse que está aqui em azul. Então ele compõe a Idumeia, a Judéia, e ele pega inclusive a Samaria. Então é um território bastante amplo. Arquelau é citado na Bíblia, né, em Mateus 2:22. Quando Jesus já nascido volta, eles não querem ficar aqui no território de Arquelau, porque a fama de Arquelau não era muito boa. Eles vão para Galileia, a região de Antipas. Antipas, ou Herodes Antipas, às vezes ele é citado na Bíblia como Herodes ou como Herodes Antipas. Na verdade, quando ele é citado, nós vamos ver uma citação em Lucas 13, 31, 32, quando dizem para Jesus que ele saia dali porque Herodes o quer matar. Que Herodes é esse? Não é o Herodes o Grande, porque Herodes o Grande já é morto. É esse Herodes Antipas, que é o filho dele, que ficou com toda a Galileia e a Pérea. Então toda essa região aqui ficou para Herodes Antipas. Herodes ficou conhecido também por uma passagem bíblica absurdamente violenta, porque Herodes, já casado, ele cai de amores pela esposa do seu irmão de Filipe. Ele cai de amores por Herodias. Herodias era casada com Filipe. Então o que acontece? Antipas se separa, Herodias se separa. E eles acabam se casando. E esta situação não foi uma situação muito correta, não foi uma situação muito certa. E ela foi denunciada por João Batista. Ora, pois muito bem, Herodias tinha uma filha de nome Salomé. O que acontece? Num determinado dia, Salomé faz uma dança sensual para Antipas. Antipas
simplesmente se deixa levar pela dança de Salomé, e ao final da dança ele diz a Salomé: me pede o que você quiser que eu te dou. Eu te dou o que você quiser, eu te dou. Salomé conversa com a sua mãe Herodias e, por causa do que João Batista estava pregando, ela diz: pede para o teu pai então agora a cabeça de João Batista. E efetivamente Antipas mata João Batista e lhe entrega a cabeça de João Batista, né, entrega a Salomé a cabeça de João Batista numa bandeja. Tá? Essa passagem o amado lembra. É esse o Antipas aqui, é filho de Herodes o Grande, ou simplesmente Herodes Antipas ou Antipas. Ele tinha um outro filho, Filipe. Filipe fica com toda essa região aqui, de Traconides e Tureia, etc. Toda essa região aqui fica com Filipe. Filipe, ele constrói 2 cidades que são citadas na Bíblia. Cesareia de Filipe. Veja que Herodes já havia construído uma outra Cesareia, só que essa Cesareia é a Cesareia marítima, né? Cesareia marítima. Ele constrói uma outra Cesareia, que é a Cesareia de Filipe. Por que se chama mesmo a Cesareia? Em homenagem a César, o imperador. Então, o que acontece? Em Mateus 16:13 ou Marcos 8:27, eles falam dessa Cesareia de Filipe. E em João 1:44 se fala de uma outra cidade que foi ele que fundou, que é Betsaida. Mais uma coisa antes de nós irmos para frente. Herodes teve um outro filho, Aristóbulo. Aristóbulo não é citado aqui, não tem nenhuma menção dele aqui. Mas o seu descendente, o rei Agripa, ele é citado. Ele é citado em Atos 26, porque Paulo vai perante o rei Agripa, para defender-se. Então, este Agripa é o neto de Herodes o Grande. Eu coloquei aqui Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não é descendente. O que aconteceu é o seguinte: Arquelau, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Samaria, Judéia e Idumeia. E na Judéia nós temos a cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém nós temos o templo de Jerusalém. Então, era Arquelau o governador de toda essa região, que era uma região super importante. Era ele que nomeava, inclusive, os sumos sacerdotes, porque era da região dele. Quando Arquelau morre, ele não deixa descendentes para fazer isso. Então, eram nomeados os chamados procuradores. O quarto procurador que sucedeu Arquelau era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o amado lembra, nós temos menção dele no Novo Testamento, porque foi perante Pôncio Pilatos que Jesus compareceu. E era ele que fazia nomeação dos sumos sacerdotes, Caifás, Anás, etc. Então, esta é a situação em relação à questão política e sacerdotal. Vamos para frente. Muito bem. Nós vamos encontrar agora algumas instituições, alguns institutos ou algumas estruturas que têm importância para nós no Novo Testamento. O primeiro deles é o próprio templo. O templo, na verdade, foi construído por Salomão, vocês lembram disso, não foi dado a Davi construir o templo foi construído por Salomão. Esse templo foi destruído quando os babilônicos dominaram Jerusalém. Então ele foi destruído em 587. Quando em 515 foi dada autorização para aqueles que voltavam do exílio, do cativeiro, foi dada autorização para eles reconstruírem o templo.
Esdras, Neemias, o amado lembra disso. Então ele foi reconstruído daquele jeito que podia em 515 antes de Cristo. Quando Herodes subiu ao poder, ele iniciou, porque ele era convertido ao judaísmo, né? Ele foi convertido ao judaísmo. Então, quando ele foi convertido ao judaísmo, uma das primeiras coisas que ele fez foi iniciar uma reconstrução do templo. Esse templo era absurdamente fantástico. Tá? Atrás, na imagem de trás, o amado está vendo uma maquete, está vendo uma reconstrução deste templo por Herodes. Foi neste templo que Jesus visitou, foi neste templo que Jesus ensinou, foi aqui que ele exerceu parte do seu ministério. Ele iniciou em 19 a.C., mas ele não terminou porque um pouquinho antes, né, 4 a.C., ele morre. E a reconstrução continua e ela só é fechada, ela só é concluída em 64 depois de Cristo, tá? E é interessante porque em 64 depois de Cristo eles terminam o templo e em 70 o templo é destruído numa outra revolução, uma outra revolta, ele é destruído, né? E todas as suas peças são dispersas. O que eu quero chamar a atenção do amado é o seguinte: o amado está vendo aqui essa construção. Se você observar aqui, nós temos umas estruturinhas, né, como se fossem divisórias. Aqui aconteciam os ensinamentos, as pessoas iam ali para ensinar, as pessoas iam ali para fazer os seus negócios, então muitos dos negócios eram feitos aqui. Então, provavelmente, a mesa do mercador que Jesus virou, né, ela deveria estar nessa região. Então, aqui por trás também, né, o amado está vendo ali por trás, também tem essas divisórias. Essas divisórias, portanto, eram utilizadas pelo povo. O povo normal, o povo gentil, ele poderia entrar até esta parte aqui. Desse lado de cá também dá para ver. É uma muretinha. É uma muretinha que tem aqui. Esta mureta separava o que o gentil podia ou não podia fazer. A partir desta mureta, só os judeus podiam entrar. O gentil não podia entrar, porque era um território sagrado. Então, aqui dentro, portanto, só os judeus poderiam entrar. E mais lá dentro, sacerdotes, e mais lá dentro, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, apenas o sumo sacerdote. Uma outra instituição muito importante, nós já havíamos citado, a chamada sinagoga. A sinagoga era de construção geral e ela teve uma importância muito grande porque em cada comunidade onde tivesse pelo menos 10 homens judeus se fazia uma sinagoga. Aqui acontecia o estudo da lei, aqui acontecia toda a parte comunitária, o governo local, se nós não estivéssemos em Jerusalém. Então, toda a sinagoga ele ficou um ponto de encontro. Toda vez que um discípulo, um apóstolo, toda vez que Paulo viajava, ele visitava primeiro a sinagoga. Era o primeiro lugar que ele visitava. Portanto, virou um ponto de apoio para as pregações. Neste local, quem trabalhava eram os escribas. Os escribas eram os estudiosos, os guardiões da lei e das tradições. Eles eram chamados, portanto, de escribas. Uma outra instituição importante é a do sinédrio. Sinédrio quer dizer assembleia. Era um local de julgamento, era um local de elaboração de leis, era um ponto central de função religiosa, função jurisdicional. Era um tribunal. Ela era composta de ancião da classe dominante e
ela teve o seu desenvolvimento, o seu crescimento na época da dominação romana, porque como o povo estava espalhado, né, os romanos permitiam que se fizessem também os sinédrios, além das sinagogas que já estavam permitidas, que já existiam, eles também permitiam isso aqui. O sinédrio em Jerusalém era como se fosse uma corte suprema, um local onde os julgamentos aconteciam. Tanto isto é verdade que Jesus se coloca, ele é levado até o sinédrio, ele deveria ser julgado pelo sinédrio. Então o que existiam? Existiam duas pessoas que faziam o papel de acusador e de defesa. O acusado ficava perante o sinédrio era a assembleia desses anciãos. Em Jerusalém, o sinédrio era composto de 71 membros. Nos outros lugares, poderia ser 20, 23. Dizem alguns escritos que poderia até ser instalado com 3. Mas a regra é que ele fosse instalado com 23 membros. Tá? E o sumo sacerdote, não dá aparecendo aqui, mas ele está aqui em cima. Então este era o sinédrio. Jesus compareceu diante de Pôncio Pilatos e diante do sinédrio. Muito bem. E para a gente fechar esse nosso estudo intertestamentário, nós falamos de fariseus, falamos de saduceus, falamos de zelotes. Mas quem eram estas pessoas? Então eu fiz aqui um quadrozinho comparativo destas pessoas para que o amado entenda quem era. E aí, quando nós vamos ver lá na Bíblia, passagens, menção, o amado vai entender o que significava isso profundamente. O primeiro deles, os fariseus. Os fariseus, eles surgem mais ou menos na época dos macabeus, na revolta macabeia, né? O nome quer dizer separado, fariseu quer dizer separado. Eles eram formados pelos escribas, a gente acabou de falar sobre eles, e eles pertenciam à classe média. Era uma classe importante, era de negociante, de comerciante, portanto eles tinham uma importância dentro da comunidade judaica, mas não eram os mais ricos. Não eram os mais ricos, era da classe média. A convicção deles, eles acreditavam na autoridade da Torá, tanto a parte escrita quanto da lei oral, porque na verdade eles eram responsáveis pela tradição oral, mas eles acreditavam nessas duas coisas. Eles eram mais liberais e eles guardavam a lei de forma muito rígida, tanto é que esta é uma das críticas de Jesus. Né? Jesus, quando fala dos fariseus, às vezes ele faz essa menção. Né? Eles eram rígidos na lei. Eles acreditavam em anjos, em demônios. Eles eram missionários, é interessante que eles mandavam pessoas para outros lugares, e é por isso que nós temos uma expansão muito grande. Então, na época do cristianismo, na época das mensagens de Jesus, dos apóstolos, foi possível atingir bastante exatamente por conta desta primeira ação dos fariseus. Eles já eram acostumados a fazer isso. Então, o caráter missionário não foi novidade para os primeiros cristãos. Eles acreditavam na responsabilidade dos atos que as pessoas praticavam. Então, se as pessoas praticavam o bem, elas tinham consequências de bem. Se as pessoas praticavam o mal, elas tinham consequências de mal e elas deveriam responder por isso. Então, as suas atividades era essa tradição oral, eles ensinavam. Eles eram extremamente legalistas, a lei vinha em primeiro lugar. Eles controlavam as sinagogas. O controle das sinagogas era pelos fariseus. Eles eram tidos, eles eram vistos
como autoridade, eles eram muito respeitados, eles eram extremamente éticos porque eles respeitavam a lei, só que eles eram autossuficientes e arrogantes, eles se achavam mais importante do que as outras pessoas. Isso também era uma crítica de Jesus, né? Por isso que Jesus criticava os fariseus em muitas ocasiões, exatamente por essa situação. Eles se achavam puros, todos os demais eram impuros, não tinham importância. O segundo grupo, os saduceus, eles surgem praticamente na mesma época, mas eles desaparecem com o desaparecimento do templo, com o domínio, né, do templo, eles praticamente desaparecem. Saduceus pode ser traduzido como justo, ou alguns entendem que eles são os descendentes de Zadok. Zadok era um dos grandes sacerdotes, um dos grandes sumos sacerdotes na época de Davi. E o seu nome quer dizer justo, no sentido de juiz, no sentido de fiscal. Então, saduceus vem desta expressão. Eles eram os aristocratas, eles eram os poderosos da terra, e eles eram descendentes dos asmoneus. Lembram lá? Os macabeus passaram a se chamar Asmoneu, né? A partir de um determinado momento. Eles não acreditavam na tradição oral, eles só acreditavam na autoridade da lei escrita, da Torá. Eles tinham uma interpretação mais literal da lei, mais conservadora, portanto, eles não eram mais liberais como os fariseus eram. Eles achavam que o homem era livre, Deus é que dava essa liberdade, porque a partir do momento em que o homem cria, acreditava e seguia a Deus, ele era livre, mas eles negavam a chamada providência divina. Então isso não existia no entender deles. Eles não criam na ressurreição, eles não criam nos anjos, eles não criam nos demônios. Eles não acreditavam também na recompensa ou na punição após a morte. Isso não existia para eles. A atividade deles era feita no templo, por isso que eles desaparecem. Quando o templo desaparece, eles desaparecem, porque a função deles, toda a sua vida desapareceu. Eles tinham um poder político muito grande, eles apoiavam o poder que estava vigente. Tanto é que eles gostavam bastante dos gregos, eles eram simpáticos ao chamado helenismo. E aqui, uma coisa interessante, eles controlavam o sinédrio. O sinédrio era controlado pelos saduceus. Um outro movimento, que era o movimento dos zelotes, esse movimento não se tem certeza de quando ele começou, se foi na época dos macabeus, se foi um pouquinho depois, ou se foi sob Herodes, ou se já foi um pouquinho depois em relação às revoltas contra Roma. Na verdade, nós não temos certeza disso. Muitas teorias estão postas nesse sentido. Mas, de fato, o que acontece é que eles desaparecem em 70 depois de Cristo. Com o domínio do templo, com o domínio dos romanos, eles desaparecem. Zelotes vem de zelo e eles são extremistas. Surge aqui uma ideia do que hoje nós poderíamos chamar de terrorista, de extremista. Eram os zelotes. Eles eram extremamente bélicos, extremamente violentos, tá? E eles não aceitavam muitas coisas. Em relação às suas convicções, eles eram mais assemelhados aos fariseus, mas eles não aceitavam o governo de quem quer que fosse, a não ser de Deus. Eles eram fanáticos religiosos, fanáticos em relação à lei. Eles opunham-se a Roma, eles opunham seus impostos, eles opunham-se à língua grega, eles eram, portanto, avessos a qualquer coisa diferente daquilo que é a cultura hebraica. E eles inauguravam, portanto, eles começavam as chamadas práticas terroristas. Finalmente, amados, nós temos aqui
um outro partido, o partido dos essênios. Eles surgem na mesma época que os demais e eles desaparecem em 70 depois de Cristo. Então, olha que coisa interessante. Saduceus, Zelote e Essênio, junto com os fariseus, eles surgem mais ou menos na mesma época. Mas esses três desaparecem. Só restam os fariseus. Só restam os fariseus. Tá? Só eles é que ficam. A origem é incerta, não se sabe qual é a origem do nome essênio, né? E eles viviam dispersos no povoado. Eles não gostavam de ficar em Jerusalém porque eles achavam que Jerusalém estava corrompida. Então eles fizeram um mundo à parte para eles. O povoado mais famoso é o povoado de Qumran, às margens do Mar Morto, ficava a 1 quilômetro do Mar Morto, mais ou menos, e foi onde se encontraram os manuscritos do Mar Morto, provavelmente feitos por eles, porque na mesma época eles viviam ali e foram encontrados em cavernas que ficavam ao lado do povoado de Qumran. Eles eram monges, eles faziam um voto de celibato, eles eram rígidos em relação à lei, mas eles faziam um culto próprio. Eles faziam banhos rituais purificadores todos os dias. Então, eles renegavam o que era feito em Jerusalém, porque eles achavam que Jerusalém já estava totalmente perdida, corrupta. Eles eram apocalípticos, eles tinham essa noção, né, de final dos tempos, de Apocalipse. Tá? E foram eles que fizeram os manuscritos, entende-se que foram eles que fizeram os manuscritos do Mar Morto. E dentre os manuscritos do Mar Morto nós vamos encontrar desde a parte da Torá, né, da lei, né, Deuteronômio, Levítico, etc., e, inclusive, nós vamos encontrar salmos, provérbios, aliás, as cópias de maior quantidade eram de salmos, depois provérbios e depois do profeta Isaías. Mas foram encontrados outros livros, né, praticamente todo o Velho Testamento foi encontrado nos manuscritos. O culto era diário e haviam regras rígidas para o sábado. Amados, com isso nós fechamos esta visão do que se chama de período intertestamentário. Você, com isso, pode ver as consequências espirituais. Nós vimos que o caminho foi aberto, nós tivemos acesso ao mundo, nós tivemos uma língua, nós tivemos uma Bíblia, nós tivemos posicionamentos importantes, nós tivemos todo um preparo para a vinda de Jesus e para os ensinamentos que lhe seguiram no nascimento do que a gente pode chamar de cristianismo. Eu espero que com isso o amado tenha sido esclarecido em muitas coisas. Eu espero que o Espírito Santo venha falar mais profundamente. Esse vídeo foi um pouquinho longo, um pouquinho mais denso, mas era necessário que se fizessem todas essas explicações para que o amado pudesse aproveitar melhor, né, o Novo Testamento e pudesse entender muitas das passagens que nós vemos lá. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus fale poderosamente, né? E não esqueça, pode ser que você não esteja vendo nada, pode ser que a visão, o sonho tenha sido dado para um impuro, para alguém que não é do Senhor, que não está nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor move todas as coisas. O Senhor move a mão de todos os governadores, a mão de todos os poderosos para o fim que Ele quer. É a sua vontade que impera no final. E nós vamos ter aí, amados, a possibilidade de um crescimento, a possibilidade de um caminho aberto, de um acesso maior para as coisas de Deus. Amém, meu querido? Fica com Deus e bons estudos para você.